A paz do Senhor para vocês. A paz do Senhor para vocês. Amém. Amém. Que essa paz possa invadir o seu coração. Nós vamos estudar sobre essa paz hoje. Nós estávamos falando sobre ansiedade, eu falei que esse tema era extenso e nós estaríamos continuando hoje a falar sobre ele. E a ansiedade, ele é o grande mal que assola a humanidade na nossa geração. Mais de 80% da população mundial está doente emocionalmente. E a humanidade está adoecendo rápida e coletivamente. Segundo o jornal O Globo, em uma reportagem publicada em outubro de 2018, diz que 10 de cada 50 doenças no mundo têm origem emocional. Queda de cabelos, úlceras, insônia, problemas de pele, são alguns dos vários sintomas psicossomáticos que nós chamamos, que se tornam físicos na vida das pessoas. Agora, eu tenho me permitido atuar ministerialmente também com a psicanálise. E o estudo, tanto da teologia quanto da psicanálise, me faz descobrir que uma ajuda a aprofundar o meu entendimento da outra. E eu fico sempre admirada ao constatar como os pontos de concordância entre os princípios espirituais e os emocionais podem favorecer a saúde, tanto emocional como física. Agora, todos nós temos limites físicos, limites emocionais e espirituais. Alma abatida, tanque na reserva, e essas coisas são sinais para nós. O nosso corpo, ele é sensório, então ele emite sinais. E muitas vezes nós estamos estressados e fatigados demais. Um autor chamado Wayne Cordeiro, ele disse o seguinte: o seu corpo é um painel. Então vamos dar um exemplo. Você está dirigindo o carro e de repente o painel fica vermelho. Você quebra o painel porque ficou vermelho? Não, porque o painel está dizendo algo para você. E o nosso corpo é o painel da nossa alma. Então, quando você estiver sentindo algo, vamos parar e dar uma olhada. Faça um exame, converse com um amigo, mas vamos fazer algo. Porque a tristeza, ela chega para todos, democraticamente, não tem vacina. A tristeza chega para nós todos, porque nós somos vulneráveis. Nós não temos o controle nem da vida e nem dos acontecimentos. E há situações que fogem do nosso controle e nos machucam. E muitas vezes machuca muito. Agora, se para todas as causas físicas nós tomamos uma medicação, se estamos com febre, se estamos com dor de cabeça, com um resfriado, com pressão alta, então você recebe a prescrição médica e você toma o medicamento. E o que nos diz Provérbios 17, 22, diz que o coração alegre aformoseia o rosto. E quem escreveu foi Deus, então tome essa medicação. Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele diz: vem ter comigo depressa. Ele estava precisando de companhia. E você abre o seu coração sem medo quando você tem alguém que você pode confiar. E você precisa ter alguém. Deus, ele cuida da gente no dia da dor. Ele tem graça suficiente
E a Bíblia diz que perto está o Senhor. Eu li um texto escrito por uma autora, e ela dizia algo que eu achei muito interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela falou uma conversa entre o pinta-roxo e o pardal. E o pinta-roxo disse assim para o pardal: eu gostaria de saber realmente por que os homens correm e se preocupam de forma tão veemente. Aí o pardal disse para o pinta-roxo: amigo, penso assim, eles não têm um Pai Celestial como que cuida de você e de mim. Isso nos dá exemplos, foi Elizabeth Cheney que escreveu, de como Deus cuida das nossas vidas. Eu gostaria que você abrisse as Sagradas Escrituras no capítulo 8 do livro de Romanos, e nós vamos ler o verso 28. Romanos 8, 28. Nos diz assim o texto: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não diz nós sentimos, nem nós imaginamos, porque isso não é linguagem de conjectura hipotética. Isso é a linguagem de certeza experimental. Nós sabemos que Deus está no controle. Isso quer dizer, tem providência de Deus, tem cuidado de Deus, tem agir de Deus. Mas nós ficamos ansiosos, porque nós não sabemos o final da história. E aí nós sofremos, porque nós não cremos que Deus está no controle. Mas em primeiro lugar, diz que Deus age. Isso é, Ele é persistente, Ele é incansável. Ele nunca para de trabalhar. Segundo lugar, diz que Deus age para o bem. É para o nosso bem derradeiro que Ele age. Nós poderíamos esperar algo abaixo disso? Nós estamos falando de Deus. Terceiro, diz que Deus age para o bem daqueles que o amam. Então, faça da história dele a sua história, e esta terá um final feliz. Em quarto, diz que Deus age em todas as coisas. E a palavra grega usada aqui é panta, que significa tudo incluído. Isto é, Deus age não por meio de algumas coisas, mas Deus age em todas as coisas. Agora, o que a ansiedade faz com a gente? A ansiedade, ela drena as nossas energias. Ela tira o nosso foco. E ela desvia a nossa atenção do Deus que está no controle para o problema. Agora, eu entendo, e tem horas na vida que, convenhamos, os problemas são tantos e tão fortes que nós perdemos o controle. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo também. Tem horas que você, querendo ou não, você não tem mais o controle da situação.
Mas quando você perde o controle, Deus não perdeu. Louvado seja o Senhor por isso. Deus não perdeu o controle da situação e não perde o controle da situação. Deus continua no controle. Então nós precisamos fazer o que Pedro recomendou na sua primeira carta. Ele diz, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. George Miller, ele disse assim, o início da ansiedade é o fim da fé. Então, como é que você resolve a ansiedade? O apóstolo Paulo, ele diagnostica o problema e dá 3 remédios. Nós vimos na última vez e vamos ler novamente, Filipenses 4, 7. Eu peço que você, por favor, se você puder, você faça a abertura da palavra de Deus nesse texto. E se você puder, coloque-se em pé também para fazermos a leitura. Filipenses 4, 7. Mas nós vamos ler 7, 8 e 9. Vamos a partir do versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim e em mim vistes, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Amém. Vocês podem tomar assento. Aqui o apóstolo Paulo nos fala 3 tipos de remédio. E ele coloca assim, nos 3 tipos de oração. Oração, súplica e ações de graças. Oração no grego significa adoração. Então você ora, isto é, você adora, mas você suplica a Deus também. E você agradece a Deus por quem Deus é. Você pede a Ele porque Ele é seu Pai. E você dá graças a Deus por aquilo que Ele fez. Então, como é que se resolve o problema da ansiedade? Você tem que saber, em primeiro lugar, quem é o seu Deus. Quão grande Ele é. Quão poderoso Ele é. Quão suficiente Ele é ao cuidar de você. A.W. Tozer, um dos mais expoentes escritores do século passado, ele diz que um dos maiores problemas nossos é que nós passamos a maior parte do tempo tomando o nosso pulso, quando a maior necessidade nossa é saber quão grande é o nosso Deus. Então o que acontece? Você acha que Ele não é poderoso para cuidar da sua vida? Ele dirige os céus, a terra, os anjos, o ar, o mar. Ele controla o universo, enfim. Então, adore-o, exalte-o e aprenda a orar pedindo. Por exemplo, responda a essas perguntas. Ele é seu Pai? Ele te dá liberdade para falar com Ele?
Você pode falar com Ele a qualquer hora. Você tem livre acesso a Ele. Então, apresente a sua necessidade. E comece a agradecer o que Ele já fez na sua vida. A gratidão é um ponto-chave. Segundo lugar, aprenda a pensar corretamente. A vitória ou a derrota está na mente. Agora, para fazer isso, você tem que ler a Bíblia. Você tem que se alimentar das verdades de Deus. Você precisa conhecer as promessas de Deus. E Deus, Ele é fiel às suas promessas. E o que acontece? Isso vai entrar na sua mente e no seu coração. Então, você já estará cercado por uma estratégia divina que protege a sua mente e o seu coração. Terceiro lugar, aprenda a agir corretamente. James Hilter, ele disse com muita clareza, preste bem atenção no que eu vou dizer. Você não é o que você sabe, nem o que você sente. Você é o que você faz. Eu vou repetir. Você não é o que você sabe, nem o que você sente. Você é o que você faz. Por isso, nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. E não somente ouvintes. Porque senão a ansiedade vai nos dominar. E depois de diagnosticar o problema, ele vai dar a cura para o problema. Eu gostaria que você agora abrisse aí comigo, já está aberta, no verso 7, nós vamos ler a uma só voz comigo. Tem como colocar aqui? Para a gente ler todos na mesma tradução? Se não, vamos ler todos juntos, vamos ler na nossa mesma. Não tem problema, Igor. Oi? É Filipenses 4:7. Vamos ler todos juntos a uma só voz, então. Obrigada, Igor. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Muito agradecida. Então, que coisa preciosa! É lindo de a gente ler, mas ela é preciosa para a gente. Sabe por quê? Há uma substituição de ansiedade pela paz de Deus. Quando eu estou ansiosa, ou estou inquieta, ou estou perturbada, ou estou desassossegada, eu estou, preste bem atenção, estrangulada emocionalmente. É isso que quer dizer. Estrangulada emocionalmente. Mas então, eu orei, alimentei a minha mente e o meu coração e pratiquei o que é certo. Então a ansiedade vai embora, em nome de Jesus, ela vai embora e vem a paz de Deus morar no meu coração. Sabe o que significa isso? É a serenidade no meio da tempestade. Eu vou repetir. É a serenidade no meio da tempestade. Isso quer dizer o seguinte, o problema pode estar lá ainda, mas você está descansando. Vamos abrir no livro de Salmos, o capítulo 3, nós vamos ler o verso número 8.
Já está colocado aqui. Do Senhor vem a salvação. A tua bênção está sobre o teu povo. Salmos 3:8. Amém. O homem, ele entende paz como ausência de problemas. Mas isso é paz de cemitério. Isto é, lá é um lugar de paz. Ninguém briga, ninguém discute, todos vivem igualmente em paz. Mas não tem vida. Porque a paz, ela coexiste com a dor, com as lágrimas. Então não é fuga de problemas. É saber que Deus está no controle da situação. Então ouça a voz que faz calar as vozes interiores que te atormentam, que te angustiam, que te fazem temer a vida. É a voz do Todo-Poderoso, do Senhor nosso Deus, o Deus de amor, que o chama de filho amado, que a chama de filha amada. E lhe faz um convite. E ele espera que você aceite esse convite. E eu espero que você o aceite também. E ele diz: venha para os meus braços e nunca mais se afaste da minha presença. Aí você vai poder ter esse descanso que nós falamos. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e faça-te lembrar de todas essas palavras do Senhor para o seu coração, naqueles momentos em que você estiver em luta, em tribulação, em dificuldades. E o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele nos ajuda, Ele nos ama. Amém.